Olha só, gente, vamos bater um papo, falar de um assunto muito importante, hein? O verão está aí, né? E é nessa época do ano que aumenta a incidência de picadas de escorpião. Não é fácil não, viu? A médica pediatra Ianca Curti Ribeiro Christoph, ela prepara um estudo sobre o tema aqui na região e é com ela que a gente vai conversar agora no Balão Geral. Boa tarde, doutora, bem-vinda aqui ao Balão Geral. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão importante. Boa tarde. Boa tarde, Du. Eu agradeço a oportunidade de trazer esse assunto para as famílias e poder alertá-las desse enorme perigo que pode acometer as nossas crianças. Sim. Agora, doutora, por que essa época do ano há um aumento no número de casos, doutora? O escorpião, sobretudo o escorpião amarelo, que é a espécie Titus cerulatus, ele é mais adaptado aos períodos mais quentes. Então, justamente por isso que ele é mais endêmico na nossa região, que é o norte de Minas Gerais. Minas Gerais como um todo é acometido, mas o norte de Minas, sobretudo por causa das temperaturas mais quentes, ele é mais acometido pelo escorpião. Quando chega o período de chuvas, que é esse que nós estamos passando, por isso é importante a importância de adaptar as casas, né, aos escorpiões, tentar evitar que isso aconteça. O período de chuva ele é o mais perigoso. Ah, sim. Agora, o que explica, então, essa situação alarmante de acidentes com escorpião em nossa região? Isso também está acoplado a essa alta temperatura, depois da época de chuva? Além da temperatura mais quente e das chuvas, o escorpião ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano. Ele é natural de ambientes rurais. Antes, era mais presente no norte de Minas Gerais e, sobretudo, em regiões rurais. Sim. À medida que a urbanização foi crescendo, sobretudo sem o saneamento básico, sem a infraestrutura adequada das casas, o escorpião foi encontrando esconderijos, locais úmidos e escuros para ele viver. E isso é dentro da nossa casa, perto das nossas crianças. É importante falar que o escorpião ele não vai até a criança picá-la, mas se a criança se aproximar dele, aí sim ele pica. Sobretudo mãos, pés ou alguma outra parte do corpo que encoste no escorpião. Com essa urbanização desordenada, os escorpiões estão muito presentes nas casas. Outra coisa importante de falar, que a reprodução do escorpião ela é por partenogênese. Isso significa que o escorpião não precisa de um parceiro para se reproduzir. Ele sozinho consegue reproduzir milhares de filhotes. Olha o perigo aí. Isso em pouco tempo. Então, um escorpião chega na casa da família, em pouco tempo aquela casa está infestada de pequenos escorpiões. Muito importante, pessoal, vocês saberem disso, estarem atentos. Esses pequenos escorpiões podem causar um acidente grave em nossas crianças. Sim, você falou em questão de crianças, né? Em crianças, por exemplo, a picada do escorpião ela costuma ser mais grave. Por quê? Sim, as crianças, elas têm uma produção de substâncias vasoativas que vão agir no coração e no pulmão, após a injeção do veneno. Então, assim que o veneno é colocado no corpinho da criança, rapidamente o corpo dela vai produzir essas substâncias vasoativas, aldosterona, noradrenalina, enfim, que vão atuar no coração e no pulmão, gerando reações gravíssimas. A criança também, ela tem uma barreira hematoencefálica ainda em formação. Então, isso faz com que as reações aconteçam muito rápido no corpo dela. Por isso, a importância de chegar o mais rápido possível ao hospital, assim que a criança for picada. Ah, sim, entendi. Então, qual o principal fator relacionado ao óbito das crianças e essa picada do escorpião, doutora? Isso é muito importante. O principal fator relacionado ao óbito é o atraso no atendimento médico. Essas crianças precisam chegar, pelo menos, em 1 hora no hospital, para que o pediatra possa avaliar se há necessidade ou não de fazer o soro antiescorpiônico. Este hospital precisa ser especificamente o hospital que contém o soro. Não são todos os hospitais da cidade que contêm. No caso específico de Montes Claros, Minas Gerais, o Hospital Universitário Clemente de Faria vai apresentar esse tratamento para crianças picadas pelo escorpião. Ah, entendi. Então, apesar de poder causar o óbito, os dados demonstram que a maioria aí dos casos evolui bem, né? Você atribui a que fatores essa situação? Sim, a maior parte dos casos é urbana, são crianças picadas nas cidades. Essas crianças conseguem chegar mais rápido ao hospital. Em tempo hábil, Em né? tempo hábil. Então, o pediatra vai avaliar, se for necessário, vai aplicar o soro, e essa criança vai ficar monitorizada ou receber as drogas para tentar reverter o acometimento do coração e do pulmão. E, nesse caso, conseguimos salvar uma vida. Mas crianças picadas em outras regiões que não contêm o soro, que levam um atraso até a chegada dessa criança ao atendimento,
aí muitas vezes, infelizmente, não dá tempo de salvar essa criança. É muito triste para a família, nós presenciamos isso com frequência no hospital. Eu faço um apelo aqui à população para que esteja consciente, aos órgãos públicos, para fornecer o soro antiescorpiônico para as regiões necessárias e evitarmos essas mortes. Sim. Agora, doutora, eu que tenho crianças pequenas em casa também. Você que está acompanhando o Balanço Geral, de repente está imaginando, né, essa pergunta para a doutora. Eu vou fazer para você, porque é o seguinte, doutora, a criança foi picada. Quais são os sintomas que ela pode apresentar? Né? Começa a chorar de uma hora para outra, o pai e a mãe não vê. Quais são os sintomas que a criança pode apresentar depois de ter sido picada por escorpião? Isso, muito importante, Du. Essa criança, a primeira coisa que ela vai apresentar é uma dor, um choro. Né? Não encontrou nada, a gente vai para o hospital. Se a criança está chorando sem motivo, não percebeu que nada aconteceu com ela de estranho, vamos para o hospital para avaliar se pode ter sido uma picada por escorpião. O primeiro sintoma é uma dor muito forte. Depois disso, a criança pode apresentar náusea, vontade de vomitar e vômitos. Quando ela começa a apresentar isso, ela já é considerada uma criança grave. Então, já é o momento de fazer o soro. Depois disso, pode ter uma sudorese e, por fim, as complicações mais temidas, que é o edema agudo de pulmão e o choque cardiogênico. Existem drogas para reverter, mas drogas hospitalares. A importância de buscar o hospital o mais rápido possível. Para a criança chegar ao edema agudo de pulmão e ao choque cardiogênico, é questão de poucos minutos. Quais são as orientações, então, doutora, para que você possa passar para os nossos telespectadores que estão acompanhando o Balanço Geral agora, né, para evitar esse tipo de situação? Sim. Pessoal, primeiro momento, vamos cuidar daquilo que vai estar perto do corpo da criança. Sapato, roupa, toalha, sempre verificar, inspecionar tudo que vai encostar no corpo da criança. Muitos casos de crianças picadas ao calçar o tênis, ao vestir o uniforme, secar o rosto com a toalha. Então, pais, adultos, cuidadores, estejam atentos em relação a isso, sempre inspecionem, não deixem isso passar em branco. Depois, vamos para a nossa casa. A partir do momento que a gente já cuidou daquilo que vai encostar na criança, o ambiente onde a criança está brincando, frestas de parede, rodapés, móveis, tudo precisa ser inspecionado, higienizado, para evitar o escorpião ou os filhotes do escorpião. Saiu de dentro da nossa casa, o ambiente do quintal, folhas, madeiras, material de construção, tudo muito bem inspecionado, evitar acúmulos, sobretudo de material de construção em quintal de casa. As crianças costumam brincar por perto de pedras, tijolos, pedaços de madeira, e aí que mora o perigo. Os lotes em até 2 metros da nossa casa também precisam estar limpos, inspecionados. Então, chamem a atenção do seu vizinho para que ele cuide também da casa dele. O escorpião que está lá pode passar para a sua casa. São dicas importantíssimas. Então, é manter a casa limpinha. Né? Tá ali para idosos também é perigoso também, doutora. Eu sei que você é pediatra, mas também para idosos também é sempre bom ter atenção redobrada. Muito. Então as pessoas manter a casa limpinha, tudo organizado. Ela deu uma dica muito importante de procurar o vizinho, manter também aí o lote, a casa do vizinho, né? Tá tudo em dia, tudo certinho, para que o escorpião que possa existir lá na casa dele não venha para sua casa. É uma dica muito importante, né, doutora? Uma outra situação importante é combater o alimento do escorpião. Baratas, aranhas, grilos. A dedetização, nesse caso, está indicada, mas atenção ao pessoal de casa, essa dedetização deve ser feita por empresa especializada e principalmente sobre a forma de gel ou pó. Aquele spray de dedetização, ele não é bom, por quê? Ele vai apenas espantar o escorpião. Ele vai sentir a presença do veneno e vai querer mudar de esconderijo. E é nesse momento que ele pica, quando ele está transitando entre um esconderijo e outro, ele encontra a criança e pica. Então, não dedetizar visando combater o escorpião, e sim combater o alimento dele. Isso é muito importante. Animais que vão também se alimentar do escorpião, como coruja, joão-bobos... Galinhas também, né? As galinhas, elas combatem sim, mas principalmente em ambiente rural. Sim. Porque o escorpião do ambiente urbano, ele vai estar embaixo da nossa janela, na fresta das portas. A galinha não chega até lá. Não vai até lá. Então é interessante colocar a galinha em casa sim, mas não relaxar. Ela vai tirar o escorpião do quintal. Do quintal. Mas ele foge para dentro de casa. Exatamente. Não relaxar com os cuidados dentro de casa e os cuidados com as roupas, com toalhas, sapatos. Né? Ter a galinha sim, pessoal, mas não deixar de cuidar dentro de casa. Tá certo. Doutora, eu queria te agradecer pela presença, dicas importantíssimas para os nossos telespectadores. Você com certeza esclareceu muita coisa. Então a dica, qualquer sintoma, criança chorou demais, corre para o hospital,
para ter um atendimento mais rápido. Obrigado pela presença. Exatamente. Eu agradeço do pessoal, cuidem das nossas crianças, elas merecem esse cuidado e esse amor. É isso Muito aí. obrigada. Portas abertas sempre aqui no Balanço Geral. Qualquer novidade, vem conversar com a gente. Muito obrigada, Du. Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal.